Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 16, e o versículo 13. Assim está escrito: nenhum servo pode servir a dois senhores. Por quê? Ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui é mais um ensinamento que foi dado pelo Senhor Jesus para os seus discípulos, quando ele esteve por aqui. O ensinamento de Jesus era um ensinamento profundo, porém, Jesus começava sempre de maneira clara, objetiva, natural e conhecida diante das pessoas. Ele usava algo comum com que as pessoas estavam identificadas e tinham conhecimento, e a partir dali, então, Jesus ia fazendo a transição, levando para o lado espiritual, o lado do entendimento daquilo que ele estava procurando transmitir para os seus discípulos e aqueles que estavam diante da sua presença. A semelhança do que ele fez com Nicodemos, quando ele começou a falar sobre Nicodemos, do nascimento, do nascer de novo. Nicodemos não entendeu, ele disse: se eu vos falei de coisas terrestres e você não entendeu, se eu falar das celestiais, então você não vai entender nada. Então Jesus sempre se preocupava com isso. Não era somente abrir a boca e falar, mas ele tinha a maneira certa de falar, ele conduzia a compreensão que as pessoas iam tendo num caminho que elas iam ouvindo, entendendo, compreendendo e também sabendo qual era a aplicação que Jesus estava fazendo ali. Aqui ele estava falando sobre o mordomo infiel. O que é o mordomo infiel? O mordomo infiel é o mordomo que está ligado a um senhor, deve lhe prestar lealdade, fidelidade, obediência, prontidão, transparência, enfim. Só que este mordomo infiel, ele estava ligado a um senhor, mas ele tinha negócios também com outro senhor. Então, ele fazia negócios em benefício pessoal. Ele estava olhando para ele, não para a função pela qual ele tinha sido chamado e colocado naquela responsabilidade. Então, o que ele fez? Chegou um dia que aquele senhor descobriu que aquele servo, aquele mordomo, ele era infiel. Então chegou ele e disse: olha, você já não pode mais ser o meu mordomo. Dá contas da tua administração, porque eu estou ouvindo coisas a teu respeito que não são boas. Porém, você não tem mais a minha confiança. E pediu que ele fizesse o acerto das contas para ele poder ir embora. O que esse mordomo fez? Ele se revelou quem ele era. Ele sabia quem eram os devedores do seu senhor e quanto cada um devia, porque ele era o administrador, ele tinha isso bem vivo diante dele. Ele chegou em cada um deles para fazer uma negociata. Então o mordomo, ele saiu, ele falou: o que eu vou fazer? Ele disse: olha, o meu senhor, se o meu senhor me tirar a mordomia, cavar eu não posso. De mendigar eu tenho vergonha. Ou seja, não estava mais apto para o trabalho e não tinha também a humildade de, em necessidade, pedir ajuda a alguém. Foi o que ele disse aqui. Mas ele bolou uma ideia, disse: eu sei o que eu vou fazer para que quando eu for desapossado da mordomia, quando eu não estiver mais aqui, aqueles devedores me recebam na casa deles. Então eu preciso fazer uma coisa para ganhar a amizade deles, a simpatia deles, e quando aqui a porta para mim fechar, eles vão me receber lá na casa deles. Veja
a maneira como aquele servo trabalhava, aquele mordomo. Realmente era infiel. Ele não tinha o poder de negociar as dívidas. Ele tinha a responsabilidade de fazer com que os devedores pagassem o que devia e ele prestava conta ao seu senhor. Mas quando descobriu que ele era infiel, ele logo elaborou um plano para se precaver quando saísse daquela função. E fez assim. Ele chegou ao primeiro devedor e disse assim, olha, quanto você deve ao meu senhor? E fez o relatório. Ele disse, olha, eu devo para o seu senhor 100 medidas de azeite. Ele disse, toma a tua obrigação e escreve 50. 50 você não paga, você só vai pagar metade. Depois ele chegou no outro, quanto deves? Ele disse, 100 alqueires de trigo. Ele disse, ó, toma a obrigação, escreve 80. 20% você não vai pagar, só vai pagar 80%. E por aí ele começou a fazer esse negócio, granjeando amigos com as riquezas da injustiça. E aquele devedor que estava devendo 100, só vou pagar 50, para mim é um bom negócio. Também foi outro que aceitou. E o outro que devia 100, vai pagar só 80. Então, sempre temos vantagem. Só que esta vantagem era para que quando o mordomo saísse de onde ele estava, ele fosse recebido lá. Ele saísse perambulando, ele chegava lá e disse, o meu senhor me despediu, eu não estou mais lá e agora... Não, então venha cá, fica aqui comigo. Porque a pessoa do mesmo espírito se junta. O infiel se junta com o infiel, o fiel se junta com o fiel, o justo com o justo, o injusto com o injusto, o impuro com o impuro, o puro com o puro, o santo com o santo, o profano com o profano. Não tem como o santo se juntar com o profano, o justo com o injusto. Não tem como. O fiel com o infiel. Não dá certo. Deus, utilizando-se do profeta, ele disse, andarão dois juntos se não estiver de acordo? Não tem como fazer isso. Andar de acordo se as posições são diferentes. A direção de cada um é oposta ao outro. Então, o Senhor Jesus falou sobre isto aqui. Falando que quem era fiel no pouco, também era fiel no muito. Agora, quem não era fiel no pouco, não seria fiel no muito. E tem muitas pessoas que dizem, porque é pouco, não dá para mim ser fiel. Mas quando eu tiver mais, quando eu ganhar mais, eu tiver mais recursos, aí eu vou ser fiel. Engano, é mentira. Se não é no pouco, no muito é que não vai ser. No muito é que não vai ser. Então veja que como é interessante observar o que Jesus ensina. Jesus está ensinando aqui fidelidade, lealdade, transparência, verdade, submissão e dedicação. E terminando, ele diz aqui, nenhum servo pode servir a dois senhores. Como é que uma pessoa vai se dedicar a dois senhores ao mesmo tempo? Se nós somos humanos, temos um corpo, dependemos de um espaço e de um tempo, e a ciência, a física já diz que dois corpos não podem usar o mesmo espaço, como é que um coração pode abrigar dois tipos de serviço opostamente entre si? Não tem como existir isso. Então foi o que Jesus disse aqui. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Por quê? Porque ele vai amar a um e vai aborrecer o outro. E quando ele tentar amar o que aborreceu, ele vai ter dificuldade. E aí ele vai ter que aborrecer o que amou primeiro. Então vai ficar aquele negócio, aquele jogo de empurra. Uma hora eu estou com você. É aquela pessoa que chega a um e diz, olha, estou com você. Vou com você até o fim. Até a morte se for preciso. Vamos morrer junto. Vamos batalhar junto. Conta comigo. Sou teu amigo, sou teu confidente. O outro acredita. Tá bom, então vamos certo. Daqui a pouco ele sai daqui, ele vira a esquina, ele chega para o outro, olha, estou com você, sou seu amigo, vou até o fim. Mesmo que ele falou para um, ele falou para o outro. E aí está revelado o quê? Uma falsidade. Como é que a pessoa pode se dedicar a duas pessoas, a dois senhores, ao mesmo tempo?
Então isso é o engano, é o fingimento. E infelizmente, isso é próprio do ser humano. O ser humano faz isso. Ele parece que tem duas caras, duas formas de se apresentar. Ele se apresenta para um de um jeito, se apresenta para outro de outro jeito. Então aí está revelando que, na verdade, aquela pessoa não tem princípios, não tem fundamento, não preza pelo que é direito, pelo que é lícito, pelo que é justo, pelo que é fiel. É uma pessoa que está transitando entre um extremo e outro, procurando sempre vantagens pessoais. E quem procura vantagens pessoais não tem amor, não tem transparência, não tem fidelidade, não tem compromisso. É alguém que caminha por onde as vantagens se lhe apresentam. E ele pode, às vezes, conforme a gente sempre observa, ele tem a amizade com determinada pessoa, por ser amigo, revela alguma coisa, e no momento, para um segundo, ele às vezes queria alguma vantagem, ele revela o que esse outro amigo contou a ele. Então ele descobre esse suposto amigo, porque ele não é amigo, né? Para o outro, e o outro, tomando conhecimento daquela situação, vai tirar vantagem desse terceiro. Então veja como a coisa é difícil. Veja como a coisa é ruim, é difícil. Mas isso são coisas do ser humano. Não era para ser assim. Isso aí são consequências do pecado que se institucionalizou na vida da pessoa, e a pessoa, numa vida de pecado, ele é alimentado por Satanás, não tem outro, não é outra coisa, é Satanás que alimenta esse tipo de coisa, e a pessoa age desta forma. Então Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Como é que eu posso servir a Jesus e servir ao mundo? Servir a Jesus e servir ao pecado. Buscar santificação e, por outro lado, buscar a prática do pecado. Não tem como fazer isso. De maneira nenhuma. É muito difícil essa situação. Mas Jesus disse aqui, quem é fiel, ele deve provar a sua fidelidade e a sua lealdade. Não pode ser alguém que fique transitando de um lado para o outro, querendo descobrir de um e de outro, para naquele ponto ele tirar suas vantagens. Esse mordomo fez isso. O seu senhor tinha devedores, quando diz que ele foi infiel, ele foi lá nos devedores e começou a baixar a dívida deles. Mas não foi sem interesse. Ele tinha interesse, porque ele sabia que ele ia perder o seu emprego, a sua função. E quando perdesse, ele ia correr lá a quem ele beneficiou. E disse, olha, agora eu preciso da sua ajuda. Você lembra que lá eu te ajudei, né? Agora você vai me ajudar. É mais ou menos por aí as coisas que funcionam. Isso é reprovável. Isso não condiz. E no reino de Deus é assim. Quantas pessoas há um tempo estão lá no templo, estão reunidos, é glória, é adoração, é uma aparência de uma santidade, de uma pessoa firme, de uma pessoa comprometida. Terminou o ambiente de culto, aquela pessoa sai para fora e você encontra, você não reconhece. Porque é tanta falcatrua, é tanta mentira, é tanta coisa errada que a pessoa vai se envolvendo a outros e pensa que está fazendo o quê? Agradando a Deus? Não, de maneira nenhuma. Quem gosta de mistura é o diabo. Deus não gosta de mistura. As coisas para Deus tem que ser pura, tem que ser separado. Não pode ter mistura. Teve mistura, para Deus não serve. Para Deus serve a minha entrega 100%, a sua entrega 100%, a nossa fidelidade 100%, a nossa lealdade 100%. Não tem como eu servir a Deus durante o dia e durante a noite partir para outra prática desagradável diante de Deus. Isso não vai dar certo. De maneira nenhuma. É o que Jesus está dizendo aqui, ó. Porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. E ele termina dizendo, não poder servir a Deus e a Mamon. Falando aqui sobre riquezas, que foi o caso desse mordomo.
né? Ele não podia ser fiel a Deus se ele estava servindo a Mamon, que era o príncipe das riquezas aqui, que é amar as riquezas em lugar de Deus. Então era isso que Jesus estava ensinando. Ninguém pode servir a dois senhores. Nós temos que ter um posicionamento. Precisamos decidir diante de Deus a nossa fidelidade e honrar aquilo que nos comprometemos diante de Deus. Ah, mas eu vou ter uma vantagemzinha ali, vou ter uma vantagemzinha acolá, vou ter além, e tudo vai ficar bem, e está tudo certo. Não está certo, não. Diante de Deus as coisas têm que ser claras, transparentes. Você não deve dar motivo nenhum de alguém lhe apontar uma coisa errada que você fez e está acobertando porque você tinha vantagem naquilo. Não. Nós precisamos ter cuidado. E isto a palavra de Deus mostra bem claro. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A diferença entre o ímpio e o justo. A diferença entre o profano e o santo. A diferença entre o que serve e o que não serve para Deus. Por isso é que a palavra de Deus fala que nós não devemos nos colocar debaixo de um jugo desigual. Eu creio numa coisa, fulano crê em outra. Eu adoro uma coisa, fulano adora outra coisa. Como é que eu vou poder caminhar junto se os interesses do nosso coração, um está para a direita, outro está para a esquerda? Como é que nós vamos caminhar junto? Não tem como caminhar junto. Então vai um para a direita, outro para a esquerda. E aí aquilo nunca vai dar certo. Nunca vai ter uma bênção de Deus nesta situação. Deus abençoe, irmão Isaías. Deus abençoe, irmã Maria José. Então aqui nós observamos Jesus dizendo, nenhum. Não existe exceção. Não, mas eu sei como fazer as coisas. Eu não vou contaminar, Não, Jesus disse nenhum. Quando Jesus diz nenhum, é nenhum. Não tem esse negócio de querer dar um jeitinho. Como que Jesus errou quando disse isto? Não. Quem erra sou eu, quem erra é você, quem erra somos nós. Por não examinar as Escrituras, por não obedecer a palavra de Deus. Mas Jesus diz aqui, nenhum. Então, não tente fazer negócio com as coisas de Deus. Este mordomo aqui, ele era responsável por diante desse senhor, daquilo que possuía da administração, e ele tinha que fazer tudo certinho. Não fez. Os dons que Deus deu a mim, os dons que Deus deu a você, os dons que Deus deu a cada um de nós, Deus abençoe a irmã Sueli. Esses dons, eles são de Deus. Deus colocou em nós para nos utilizar na sua obra, na sua vontade. Dons, talentos, oportunidades, cargos, funções, tudo isso são dados por Deus na nossa vida. Não é merecimento, é graça e misericórdia de Deus. Agora, o que acontece? A pessoa está ali para ser usado por Deus e ele quer fazer daquele dom, daquele talento, daquela posição, daquela função em que ele está, fazer um caminho para beneficiar a si mesmo. Então ele usa aquele dom para fazer negócio com as pessoas. Usa aquele talento, usa aquele cargo, usa aquela função, aquela responsabilidade e começa a fazer negócio com as pessoas. E infeliz é quem serve a Deus e vai fazer negócio com as coisas de Deus. Vai querer ganhar em cima das coisas que são de Deus. Ganhar dinheiro, ganhar bens, ganhar riqueza. Isso é um desvio de finalidade. Isso é corromper-se. Jesus disse aqui, nenhum servo pode servir a dois senhores. Você é o servo, você é o instrumento. Então não use aquilo que é do Senhor para tirar vantagens pessoais. Isso é desagradável diante de Deus. Nós vemos hoje muito isso acontecer.
Infelizmente. E se estas pessoas não se arrependerem a tempo diante de Deus, se confessarem diante do Senhor e emendarem-se na vida, se consertar e passar a andar corretamente à luz que diz a palavra de Deus, até a salvação dessas pessoas não está garantida. Porque eles não estão agindo como fiéis, não estão sendo leais, não estão sendo prudentes, não estão sendo transparentes. Estão vivendo de uma forma porque eles só querem o interesse pessoal. Esse mordomo olhou por este lado. E quantas pessoas estão lá, deveriam estar agindo de uma forma, estão agindo de outra maneira. E isso já não tem mais temor, não tem mais medo, nada mais o assusta, porque já virou uma coisa comum, já é uma prática constante. Só que Deus não aceita. Jesus não aceita. Ele não aprova esse tipo de coisa. Então, se eu prometer fidelidade a Jesus 90% e 10% deixar vago, não estou dizendo nada para Jesus. Jesus não aceita nada que tenha contaminação. Ou é 100% ou não é nada. E como eu disse a princípio, quem gosta de mistura, quem semeia mistura, quem semeia fermento, quem semeia contaminação, é Satanás. E ele tem entrado em muitos corações e mentes que têm se aberto para ele, porque tem visualizado as vantagens, como esse mordomo aqui, ele disse, olha, cavar eu não posso, de mendigar eu tenho vergonha, então vou fazer o quê? Vou fazer um projeto, um plano meu aqui, que eu vou sempre ter alguma coisinha, eu vou sempre ganhar alguma coisinha aqui e vai ficar tudo bem. Diante de Deus não vai ficar bem, não. Vai ficar ruim, muito ruim. É preciso observar a palavra de Deus. Não pegue o que é de ninguém. Viva com aquilo que Deus lhe proporciona. Não faça o seu caminho paralelo àquilo que Jesus colocou para você. Siga no caminho de Jesus. Qualquer problema ou necessidade que você tiver, na sua fidelidade a Deus, Deus proverá recursos necessários para a sua vida. Mas fique atento. Não se entregue a este ponto. Não rasgue os princípios de Deus na sua vida. Mantenha-os. Viva por princípios. Viva com posicionamento. Escolha um lado. Viva e morra por ele. E não fique ora aqui, ora ali. Ora lá, ora aqui. Sempre mudando de lugar e de posição, conforme as coisas vão se oferecendo. Não. Fique plantado onde Deus o colocou. Use os dons de Deus. Glorifique a Deus. E nunca se corrompa. Este não é um bom caminho. Este é um caminho que vai levá-lo a uma aliança com o maligno. E por fim o maligno roubará a tua alma e invalidará o teu caminho diante de Deus, porque você se deixa levar por esse estado de coisas. Deus abençoe a irmã Rosângela. Então, o que Jesus disse é, nenhum servo pode servir a dois senhores. Então, vamos chegar a isto. Se nós servirmos a Deus, vamos amar a Deus. E somente a Deus e mais ninguém. Não, eu vou amar a Deus, mas eu vou amar o mundo aqui, eu vou amar uma coisinha ali e outra coisa. Não. Coração não tem espaço para duas coisas ao mesmo tempo. Ele tem espaço para uma coisa só. E a gente tem que ser firme, decidido. Paulo disse, uma coisa eu faço. Uma coisa. Ele não disse duas, ele disse uma. E servir a Deus é assim também para nós. É uma coisa que eu faço. Ou eu sirvo ou eu não sirvo. Porque ficar querendo ganhar dos dois lados, não vai ganhar de lado nenhum. Pelo contrário, vai perder o que Deus prometeu. E quanta gente boa tem jogado as promessas de Deus fora
tem bloqueado o seu caminho, interrompido a sua sequência, porque entraram por este caminho. Entraram pelo caminho de fazer o jogo, uma hora com um, outra hora com outro. Uma hora com um, outra hora com outro. Não, eu amo a Deus e eu sirvo a Deus. Não, agora Deus vai me dar uma licençazinha porque isso aqui eu gosto muito, é uma coisa que está no meu coração, mas não está no coração de Deus. Não serve. Então é preciso atentar para isso. Ninguém pode servir a dois senhores. Guarde isso. Pense sobre isto. Avalie-se. Examine-se. Se observar que está havendo alguma interferência, alguma mistura, que a sua vida com Deus não está 100%, rompa com tudo e com todos. Ah, mas eu vou ter que deixar. Para servir a Jesus, ou você deixa tudo, ou você não deixa nada e não serve a Ele também. Deus abençoe, Jairo. Então, é importante isso. Ninguém pode servir a dois senhores. Aonde quer que você estiver, represente-o. Mostre pela vida, pelo comportamento, pela conversa, que você é um seguidor, é um adorador de Jesus Cristo. Então, este deve ser o nosso caminhar. Não é adorar Jesus só no meio do povo dele. Ali é fácil. Você tem que adorar fora. Você tem que adorar quando lhe oferecerem algumas vantagens, você dizer, não aceito não. Ah, mas aquilo vai ser bom para você, você não está precisando? Estou precisando. Então vai ser bom para você. Não, meu negócio é com Jesus. Se tiver que vir para a minha mão, Jesus vai encaminhar. Mas eu não preciso fazer negócio escondido, acordo com esse, com aquele, para conseguir aquilo. Não, ninguém pode servir a dois senhores. Pense sobre isso e escolha a qual senhor você vai servir. Lembra o que Elias disse para o povo de Israel, lá do tempo de Acabe? Por que cocheais entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. E se Baal, serviu. Não pode servir os dois ao mesmo tempo. Ou é um, ou é outro. Ninguém pode servir a dois senhores. Querendo Deus, amanhã retornaremos.